Muito bem, pessoal. Então, estudamos aí, né, várias características das funções contínuas, quais são as funções contínuas, né, a definição de função contínua, calculando os limites laterais, o valor da função, esses valores têm que ser iguais, como fazer o gráfico com bolinha aberta, bolinha fechada. Estudamos as assíntotas verticais, que geralmente são aqueles valores, né, em que o x era o denominador, as assíntotas horizontais, que são encontrados, né, as encontradas quando calculamos o limite quando x tende a infinito ou menos infinito, né? E agora, e também vimos o TVI, que é o Teorema do Valor Intermediário, na aula passada, tá certo? Que é uma característica das funções contínuas. E vamos começar o estudo de derivadas. Para começar o estudo de derivadas, antes de entrar em derivadas, a gente precisa entender o que é o seguinte, um ponto x e um ponto próximo de x. Ou seja, x e x mais um certo incremento, um certo acréscimo, incremento, né? Então, x e x mais h. Esse incremento será denotado aí por h, né? Então, vamos estudar aqui o incremento e o valor incrementado de valores de x para a gente começar a entender aí os pré-requisitos para a gente poder entender o que é uma derivada, depois calcular essas derivadas e ver as aplicações dessas derivadas nas diversas ciências, né? As derivadas que nós vamos estudar, começando hoje, elas têm aplicações aí na economia, na administração, na física, na química, na biologia, né? Nas ciências humanas, nas ciências biológicas, nas ciências exatas, tá bom? Porque as derivadas representam velocidades, né? Velocidades instantâneas em certos instantes, né? Não velocidade média, mas velocidades em instantes específicos. Por isso que eu estou estudando aqui agora com vocês o estudo de pequenos intervalos no eixo x, né? X e um pequeno incremento, x mais h, né? Como é que a gente estuda essas variações aqui no eixo x e a consequência dessa variação no eixo x no eixo y, o que acontece no eixo y quando você faz pequenas variações aqui, o que acontece no eixo y quando, em relação a essas variações que nós fizemos aqui no eixo x, tá? Bom, nesse capítulo falaremos de alguns conceitos que serão úteis para iniciarmos o estudo de derivadas. Considere x e h valores reais. A soma x mais h é chamada de valor incrementado de x, enquanto que o valor h é apenas o incremento. Então, você tem o valor de x, o incremento é o h. Quando você pega o x e soma com h, eu vou chamar isso aqui de valor incrementado. Além disso, se f é uma função, então f calculado, né? F calculada, a função calculada em x mais h, será a imagem desse valor incrementado, né? Então, você tem aqui a possibilidade de calcular o f no valor de x, mas também a possibilidade de calcular o f no valor incrementado, x mais h, ou seja, x mais o incremento, h. Desde que, claro, né, esse x mais h esteja no domínio da função. Bom, se a variável independente não for x, né, for t, ao invés de x, então t mais h, sim, né, será o valor incrementado da variável independente t. Tá certo? Bom, exemplo 1. Calcule a imagem dos valores incrementados, ou seja, f, né? F de x mais h, tá bom? Então, imagem significa f ou y, né? Valores incrementados significam x mais h. Então, ele quer f de x mais h, da variável independente pelas funções abaixo. Letra A, f de x igual a 9 menos x. Bom, o valor incrementado de x é x mais h. Aqui, ó. Então, ele quer f de x mais h. Bom, o valor incrementado é x mais h. Aqui. Então, ele quer a imagem, ou seja, f de x mais h. A imagem desse valor incrementado. F de x mais h. Então, eu vou pegar onde tiver x na minha função, eu vou trocar por x mais h. Aqui dentro eu coloco x mais h, tá aqui, igual a 9 menos. No lugar desse x, eu abro um parênteses, porque tem um menos que vai interferir no sinal dos de dentro, né? E aí, abro um parênteses e coloco x mais h. Você pode terminar o exercício aqui, tá bom? Nessa expressão. Ou, se você quiser, você pode desenvolver e vai ficar menos x, menos com mais, menos h. Então, a resposta poderia ser também 9 menos x, menos h. Ou seja, nós definimos aqui o incremento, que é o h, definimos o valor incrementado de x, que é o x mais h, definimos o que é a imagem do valor incrementado, que é f de x mais h, ou x, ou f de t mais h, né, dependendo se for x ou se for t, que são os mais usados, né, as variáveis independentes mais utilizadas aqui
no curso e também nos outros cursos de física, por exemplo, que o T aí vai significar o tempo, né? Então, lá nos contextos da física, né? E aí nós estamos agora calculando esses Fs, essas imagens das funções, no valor incrementado x mais h. Então, é só substituir o x por x mais h. B, g de t é igual a t ao quadrado. G de t mais h, então, vai ser igual a, trocando t por parênteses, t mais h ao quadrado, você pode deixar assim a resposta, tá bom? Ou simplesmente, né, desenvolvendo esse quadrado da soma, seria o quadrado do primeiro termo, seria aqui um produto notável, né? Quadrado da soma, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você quiser fazer t mais h, que multiplica t mais h, e se você quiser fazer a distributiva, o chuveirinho, né? Você vai chegar nessa mesma resposta, nesse trinômio que está aí. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Letra C, f de t igual a 5 sobre t mais t. O que ele quer? A imagem do valor incrementado. Está aqui a imagem do valor incrementado. Ou seja, f de t eu já conheço. Então, ele quer o f de t mais h. Então, vai ficar 5 sobre t mais h mais t mais h. A resposta poderia ficar assim. Porém, se você quiser escrever de outra forma, tirar o MMC, t mais h vai multiplicar o t mais h e o t mais h vai ficar aqui no denominador. Tá certo? Então, t mais h ao quadrado, de novo, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Letra D, f de t igual a seno de t. Ele quer o quê? F de t mais h. Coloca t mais h aqui e no lugar do t, seno de t mais h. Então, aqui você tem, esse h é o incremento, t mais h é o valor incrementado de t, e o seno de t mais h é a imagem do valor incrementado de t. Letra E, f de x igual a exponencial de 4x. Ele quer a imagem de x mais h, a imagem do valor incrementado. Exponencial de 4 vezes x mais h, você pode deixar a resposta desse jeito ou fazer a distributiva lá no expoente. 4 vezes x mais 4 vezes h. Tanto faz. G de s igual a menos s. Toda vez que tem um sinal aqui, tem que dobrar os cuidados, né? Colocar os parênteses. Então, G de S mais H vai ser menos, abre parênteses, S mais H. Por quê? Porque esse menos vai interferir no sinal de todo mundo que está lá dentro e vamos ficar com menos S, menos H. Ou simplesmente menos de fora, S mais H. Aqui estão os exercícios. Encontre a imagem dos valores incrementados, ou seja, F de T mais H, né? Na letra A, na letra B. Por exemplo, aqui na letra D, F de T mais H, como resposta, seria igual já, né? 1 sobre T mais H aqui embaixo, no denominador. Tá bom? Bem simplesinho, só substituir, né? Tá aqui, ó. Só substituir o x por x mais h ou o t por t mais h. Mas temos que nos habituar a fazer essa substituição, porque nós vamos começar o estudo de derivadas, como eu já falei. O estudo de derivadas é o estudo de velocidades instantâneas, velocidades em certos instantes. Então, preciso controlar esse comportamento da função no ponto x e no ponto próximo de x e x mais h. Então, sabendo o comportamento da função nesse pedacinho, né, assim como os pardais de trânsito fazem, né, você passa ali por cima de um pardal ali no sensor, ele vai calcular a sua posição ali nos décimos de segundo aqui e em um décimo de segundo depois aqui, né? Não sei qual é exatamente o tempo, mas ele vai e com essa informação, né, de onde você estava a um décimo de segundo atrás, né, aqui nesse instante ali perto de onde tira a foto, então ele vai saber sua velocidade. Por isso que eu falei que derivada aqui, nós vamos estudar como sendo velocidade, taxa de variação de grandezas, né? O quão rápido uma função cresce, o quão rápido uma função decresce, velocidade de grandezas, né? Então, por isso que eu preciso desse incremento, que é o x e o x mais h, para entender esse comportamento da função em valores próximos de x. E aí eu vou ter noção da velocidade velocidade dessa grandeza y bem aqui nesse instante x, né? Nesse instante, a velocidade instantânea. E aí, por exemplo, você tem um pardal de trânsito que, calculando essa velocidade instantânea, né, nesse intervalozinho de tempo aí, ele vai saber a sua velocidade, né, se passou do mínimo ali permitido, do máximo permitido, né, da via.
tá certo? Então, por isso que é importante a gente se habituar, né, a substituir o x por x mais h nas funções. Nos próximos capítulos, nós vamos continuar fazer isso, né? Trabalhar com essas imagens dos valores incrementados, colocar no gráfico, né? Depois, no outro capítulo, nós vamos começar a estudar aqui o coeficiente angular da reta secante, que passa pelo ponto xf e x mais hf de x mais h, para começar o estudo ali de derivadas. Então, tudo isso é um preparatório, né? E aí sim, no capítulo 20, nós vamos começar, de fato, né, a estudar a derivada com esse preparatório que nós tivemos aqui do incremento, do valor incrementado, da imagem do valor incrementado, da reta secante, que passa por esses dois pontos, e etc. Tá certo? Então, estamos aqui nos preparando para definir derivada para vocês, depois aplicar a derivada nos contextos. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Bons estudos aí.